Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, com todos nós. Nessa tarde de domingo, estamos aqui no canal Venho Sem Demônio para dar continuação ao estudo que nós começamos algumas semanas atrás sobre o nome do Criador e possivelmente nós queremos do seu Filho. Temos um estudo muito aprofundado, pesquisado, copiado, e eu tenho certeza que vai ser edificante para mim, aqui, que estou fazendo essa live, como para você aí do outro lado do vídeo. Nós vamos começar com um pouco de história, da onde partiu o nome, que veio do hebraico arcaico. Até então, agora, nós sabemos que é usado muito o aramaico, a qual tem sido colocado vogais. E nesse período que eu vou começar agora a narrar para vocês, não tinha vogais, era só consoantes. Você até já conhece as iniciais do tetragrama, a qual também depois eu vou passar no vídeo. Vou mostrar uma ilustração através de um quadro, uma folha, e você vai ver ali as iniciais do nome do tetragrama, os números aos quais os judeus de hoje usam muito números, e ali saiu o nome do Yah Justiça Nossa. Ok, pessoal? Então eu quero que você nos acompanhe. Vai ter capítulos e versículos que eu não vou estar lendo, tá? Talvez eu possa ler algum ou outro, mas possivelmente eu estarei passando para vocês os capítulos, né, e alguns versículos que coincidem, ou seja, que falam com veracidade sobre a trajetória do pai dos hebreus. Ok, pessoal? Então, eu gostaria que você tivesse toda a atenção. Nós vamos dividir essa live em alguns vídeos, não sabemos quantos, porque senão fica muito longo para nós passarmos, para você que está do outro lado aí também visualizar e ficar um bom tempo acompanhando. Então, nós pegamos já do estudo do Flávio Josefo, muito conhecido dos hebreus, né? E eu diria agora dos judeus, tá? Foi um grande historiador. O Novo Testamento, irmãos, alguns teólogos, né, desse sistema de hoje religioso dentro das igrejas devem conhecer muito bem, mas nós vamos trazer aqui algumas particularidades, algo assim da história, até chegar no nome do Pai, e depois mais adiante, numa próxima live, com certeza o nome do Filho. Amém, queridos? E assim nós vamos desmascarando esse sistema do Deus desse século, e você vai ver como vai valer a pena invocar o nome do Criador e do Messias como ele é. Amém, gente? Então, nós fizemos algumas anotações, vamos ler aqui, né? Para não estender muito a live, vamos dividir em outras lives. O Novo Testamento em grego escrito. Eu, como tirei 4 anos de teologia, eu creio que alguma coisa eu aprendi. Creio que você também deve ter aprendido, mesmo que ainda não tirou teologia, mas você deve ter uma Bíblia de estudo, e ali você tem uma base da história, dos livros, das cartas, né, do Pentateuco, da Antiga Aliança. Então nós vamos começar aqui com, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento em grego escrito foi aproximadamente no ano 340, né? E nesse período Constantino manda queimar as escrituras que vinha do aramaico para o hebraico. Eles falam que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E nós sabemos que Lucas, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele menciona o nome de Teófilos. Foi um sacerdote, Teófilos, né? Foi um sacerdote judeu, tá? Foi um sacerdote judeu, no ano aproximadamente 37 a 41, tá? Nesse período da Era Moderna. O livro de Flávio Josefo, no capítulo 18, versículo
15, né, o verso 15, quem um dia pegar o livro do Flávio Josefo, ali está escrito para o mundo, o siríaco. Esse nome que eu acabei de mencionar, o siríaco, era o Lucas, tá? Lucas, já convertido ao judaísmo, e assim todos os sacerdotes escreviam em aramaico e hebraico. Tá bom, gente? Os cristãos falam que o grego, na época, era a língua judaica, né? Nessa época. O historiador Flávio Josefo testifica que os judeus do primeiro século falavam essa língua dentro de Jerusalém, ou Yahushalã, Yahushalaim, tá, gente? É o nome, Yahushalã ou Yahushalaim, bom? Esse é o nome dessa cidade, a qual o nome do Criador, Yahweh, estaria, Yahushalã ou Yahushalaim. Então aqui Flávio Josefo testifica que os judeus do primeiro século, repetindo mais uma vez, falavam essa língua dentro de Jerusalém. E também fora de Jerusalém. Era o hebraico e o aramaico. E ele testifica que era a língua naquele tempo, era a língua daquele tempo, gente, tá bom? Ponto. Flávio Josefo fala, precisamos ser grandes artistas para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos da sua linguagem, pois uma vez desabituado a falar nossa própria linguagem, não pronunciaria o grego com exatidão, pois nossa nação não nos, digamos assim, encoraja a aprender as muitas línguas das nações. O povo não estuda, não pesquisa, né? E aqui ele coloca assim, ó, que os PhD dizem, falam, e os pastores repetem o que os padres também dizem. Os PhDs falam, os pastores também repetem, e os padres também da mesma forma. Ou seja, tudo isso no primeiro século revelado. Simplificando o entendimento. Aqui Flávio Josefo estava querendo dizer, né, que ali a linguagem, né, que era pronunciada, o grego, com exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender. Ele estava querendo dizer assim, olha, eles falam muito bem o grego, mas nós judeus, nós hebreus, né, a nossa nação não está nos encorajando, não está nos determinando, ou seja, nos colocando como para aprender o grego. Era isso que ele queria dizer, né, pessoal? Era isso que ele queria dizer, né? Bem interessante. Então até aqui nós estamos falando um pouco de história até chegar ao nome do Criador. Isso foi algumas anotações, né, que a gente fez, que é bem interessante, né? A gente tem que anotar, gente, tem que anotar. Até então eu não tenho um material, eu tenho um material muito bom, mas eu não tenho ainda, né, como passar um estudo, digamos assim, que eu pudesse filmar e passar diretamente para vocês. Então eu leio, né, e você nos acompanha quando nós chegarmos nos capítulos, nos versículos da Escritura, tá bom? Aqui eu tenho mais, né, que depois eu vou mostrar para você. Yud Re Vav Re, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? O quadro que eu preparei das consoantes, das vocais, que é bem interessante, gente, é bem interessante, tá? Então, Colossenses 1:26, você dá uma pesquisada lá, tá bom? Os hebreus escrevem através de símbolos, da direita para a esquerda e nós da esquerda para a direita. Então, eles escrevem através de símbolos, a qual eu vou mostrar daqui a pouco o quadro,
sobre Yud, no caso aqui está Re, Vav, Re, Yud. Aí você vai entender depois que é Yud, Re, Vav, Re, que é a tradução do nome do Yahweh, tá? Yahweh, tá? Então daqui a pouquinho eu já vou mostrar o vídeo com essas palavras, né? Ou digamos assim, com essas iniciais, né? E a palavra que sai Yahweh, tá? Então aqui falando até então do nome do Pai. Então aqui eu acabei de falar, né, que a escrita dos hebreus, né, era da direita para a esquerda. Então, pessoal, a Bíblia é inspirada por Deus, mas em alguns trechos é negada a inspiração. Você pode até me chamar de maluco, mas vai lá e dá uma conferida, né? Nós conhecemos essa parte já lida, né? 1 Timóteo 3,16, você precisa ler, e 1 Coríntios 7,6, tá? Guarda aí, anota aí, 1 Timóteo 3,16 e 1 Coríntios 7,6, tá? E também nós temos no capítulo 5 e no versículo 12, ainda de 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 12, tá bom, gente? E depois vamos para 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 17. Ela diz que não é totalmente inspirada, então temos que ter cuidado, porque nós sabemos que aproximadamente no período de mais de 1000 anos, a Bíblia, né, foi montada lá pela Católica, você vai saber disso aí, nós vamos daqui a pouco mais, seja nessa live ou na próxima, trazer essa informação para vocês, tá? Ela ficou retida por 1000 anos, pessoal. Nós sabemos que os gregos fizeram parte, né? Depois veio o padre Jerônimo, né? Depois foi retida pela Católica, aí começou no latim, até chegar aqui no Brasil, então, né? Para depois vir uma reforma frustrada do Martinho Lutero. Tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Ali está escrito nessa carta, está escrito que não é totalmente inspirada. Misericórdia, meus irmãos. Precisamos estudar, pedir discernimento do Espírito do Yahweh para poder muitas vezes ensinar, e até mesmo quem ainda está nesse sistema religioso pregando. Então você confere na sua casa, né, depois, né? Essas passagens aqui que eu passei para você, 1 Coríntios 7,6, 1 Timóteo 3,16 e também o capítulo 5,12 de 1 Coríntios, e após agora que eu acabei de mencionar, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 17, né? Significado, eu sou o que sou, é Yahweh, tá bom, gente? Quando fala lá para Moisés, eu sou o que sou, tá? Joel também traz algo parecido aí para nós termos um entendimento, no capítulo 2, no versículo 32 de Joel, né? Repetindo, capítulo 2, versículo 32 de Joel, tá? Também temos algo assim, falando em Atos, capítulo 2 e o versículo 21. Também temos algo mencionando assim, esse respeito, carta aos Romanos, vamos botar livro dos Romanos, tá? Alguém pode dizer carta aos Romanos, né? Capítulo 10 e o versículo 13. O homem criou 72 nomes. Ok, pessoal? O homem criou aproximadamente 72 nomes. A palavra santo significa consagrado, separado. Todo mundo sabe disso, né? A palavra profanar significa violar a santidade, né, de algo. É o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Vamos lá. Ezequiel, temos algumas referências. Ezequiel capítulo 39 e o versículo 7, né? Aí depois aqui já temos uma colocação, né? Os hebreus não falam com a letra J, ok, pessoal? Eu falei, os hebreus não usavam a letra J, veio depois, né, gente? Né? Tem até uma Bíblia no ano aproximadamente 1601, se não me engano. Então, essa Bíblia é difícil você encontrar só em PDF, olhe lá, você vai achar pela internet. Tá? Então, aqui, nós pesquisando e estudando com outros irmãos, né? Nós também fomos a fundo estudar. Aqui na época, os hebreus não falam com a letra J, e sim Y. Por isso que você vê do tetragrama, né? Consoante ali, Y,
HWH. Tá bom, pessoal? Zacarias 14:9. Nós vamos ter algo ali bem interessante sobre esse assunto que nós estamos mencionando aqui, sobre o nome do Criador, né? Também temos Ezequiel 3:19, capítulo 3, versículo 19, Apocalipse 2:17, Isaías 42:8, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 24, né? Aqui já menciona assim, ó, olha, o homem criou uma imagem de escultura e a esta eles prestam louvor, né? E essa imagem de escultura quem é hoje? Jesus, né, gente? Que não é esse nome, né? Se foi em 1600, eu disse que foi aproximadamente 2000 anos, então tem coisa errada, não é esse nome. Então ali quando você abrir nessa passagem aqui que eu falei para vocês, né, Êxodo 23, 24, aqui está falando isso, né? E esse de hoje presta esse louvor a Jesus. Zacarias 14:9, aqui fala, o homem deu muitos nomes para o Pai e o Filho, mas só o que importa para a nossa salvação é o nome dele, não o que o homem criou. Olha só, aí você vai lá, Zacarias 14, capítulo 14, versículo 9. É bem interessante, aí você vai lendo, vai estudando. Qualquer dúvida, você entra no nosso canal, venha sem demora, né? Se inscreva no nosso canal, nós podemos estar passando esse estudo para você, diretamente, talvez no seu site. Se você tiver um e-mail, a gente bate uma foto, filma as páginas que nós temos aqui e mandamos para você com o maior carinho. Tenho certeza que você vai sair desse engano do sistema religioso que está sendo cada vez mais aprimorado, né, dentro dessas igrejas evangélicas pelo mundo todo, né? O verdadeiro nome do Messias, né? Provérbios capítulo 30 e o versículo 4 ali fala, né, gente? Eu já mencionei em outra live, né? Provérbios capítulo 30, versículo 4, né? Aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Essa escrita foi, para você ter né, que ali faz uma pergunta, se você sabe qual é o nome do pai e qual é o nome do seu filho, se é que tu sabes. Então, né, ali o nosso sábio Salomão, né, já colocou a origem da palavra Deus, né? Bem interessante, né, amados? Da onde veio essa palavra Deus, né? A origem da palavra Deus, em hebraico, é o ser soberano, eterno, tá? El, um ídolo adorado em Israel, ou seja, o pai de Baal. Elohim é o próprio El, o pai de Baal. Zeus, no grego, é Tel, é um deus que eles adoram até hoje lá, né, amados? Na Grécia. Então você sabe que esse nome, né, não é o nome do Criador, que até então aqui é um título, né? O nome do Criador não é esse, né? Aí temos mais aqui Deus. No português, quando invocamos essa palavra, estamos adorando a Baal, El. O nome do Eterno aparece no Antigo Testamento aproximadamente 6.800 vezes. Adonai, ou Senhor, no hebraico arcaico, né? Também tem Senhor, né, que eu acabei de falar, Adonai é o Senhor. O Senhor significa Baal, referência. Confira aí, pessoal, do outro lado, amados. Oséias capítulo 2, versículo 16. Tá? Ele já está falando, né? Então, não use essa palavra Deus mais, não use essa palavra Senhor, né? E muito menos Jesus. Depois, uma próxima live, nós vamos chegar lá que significa essa palavra Jesus, Jesus, né? Jesus, né? Então tá, até aqui então, pessoal, nós estamos falando sobre o Criador, o Pai dos Hebreus. Então, aqui eu acabei de mencionar que Senhor significa Baal e está a referência a Oséias 2, capítulo 2, versículo 16. E também temos Isaías, né? Capítulo 52, versículos 5 e 6. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O nome do Pai é blasfemado o dia todo pelos pastores, né? Padres e etc, etc, etc. Então, ali você vê essa referência no livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 52, versículos 5 e 6. O
verdadeiro nome do Eterno e do Messias. Tá? É bem interessante. Então, Yahushalam, que eu mencionei alguns minutos atrás, Yahushalam significa Jerusalém, que esse nome é político. Yahushalam é Jerusalém, ou Yahushalem, ou Yahushalaim. Tá? Yahudim, judeus. Então eu diria assim, Din é povo, então povo de Yah. Amém, pessoal? Porque aí eu estou colocando o nome do Criador no seu povo. Ele disse que o seu nome estaria, o nome dele estaria no seu povo, se não me engano é número 627. Tá bom, pessoal? Vamos chegar lá. Yahudá, judeu. Yahudim, Judá, Yahudá, Judá. Yahuda, judeu, tem uma diferença aí. E Yarmiyahu é Jeremias, e ali fala que o nome dele, contém o nome do Criador, ou seja, o nome do Pai estaria nos profetas. Jeremias capítulo 15 e o versículo 16 tem essa referência para você estudar. Tá? Matitial, que é Mateus, também leva o nome, o verdadeiro nome do Eterno escondido por Satanás. Números capítulo 6, versículo 27, que nós mencionamos já faz muito. Temos também Salmos capítulo 74, versículo 10. 1 Reis 11, 36. Daniel 9, 19, o nome do Eterno na cidade santa e no meio do povo. Aí, Daniel 9, 19. Aí você vai ver que tem, como eu acabei de mencionar alguns segundos atrás, Yahushalam, Yah, nome do Pai. Então, Yah, tá aí, o nome do Pai. Yahushalam é o nome que é o certo sobre esse nome Jerusalém. Nome político, para esconder o nome do Eterno. Nome de cidade e pessoas não se muda, não pode transliterar. O nome do Pai está nos profetas, eu acabei de falar agora, já. Jeremias, Yarmiyahu, eu poderia também citar para você Isaías e Yashayahu, e eu poderia também citar também que nós poderíamos falar Mateus, Matitial, e outros, Elias, Eliyahu, Então muitos, amados. Nós estamos trazendo alguns aqui só para você entender que o nome do Pai estaria no seu povo, estaria nos profetas, O nome do Pai está nos profetas, Muito interessante, muito interessante. Vamos dar mais um segmento aqui. Já temos 23 minutos de live. Daqui a pouquinho nós vamos já encerrar essa primeira parte, Aqui nós estamos falando do nome do Criador, amados? Algumas curiosidades, algumas coisas novas estamos trazendo aqui, que nós prometemos que ia trazer para vocês. Estamos trazendo. Aqui nós temos agora, aproximadamente no ano 265 antes do Messias, o rei Ptolomeu tinha uma biblioteca, amados, Diz que ele tinha uma biblioteca em Alexandria e só faltava um livro para completar sua biblioteca, as Sagradas Escrituras. Olha só, gente. Então, tem que estudar, tem que estudar com os historiadores lá de Israel, lá dos judeus, dos hebreus, para chegar aonde nós começamos a chegar. Até qual, tem outros vídeos também que tem irmãos que falam, gente, alguns de repente é parecido com esse estudo, outros é totalmente diferente, mas que, vem se enquadrar com aquilo que nós estamos aqui passando para vocês. Então aqui fala que Ptolomeu tinha uma biblioteca em Alexandria e só faltava um livro para completar a sua biblioteca, as Sagradas Escrituras. Então ele enviou emissários a Jerusalém, ou Yahushalam, para pedir para os escribas traduzir uma Bíblia do hebraico para o grego. Eles concordaram e disseram: onde estiver o nome do Pai, vamos colocar Adonai, Senhor, El, Elohim. Essa tradução é chamada Septuaginta. Olha aí.
Então eu diria, amados, que esses escribas, né, esse pessoal aí, tá, eles só queriam ficar sabendo o nome verdadeiro, invocar o nome verdadeiro. O resto do mundo era para eles tudo pagãos, né? Inclusive nós aqui do Brasil. Essa é a linguagem que eu posso emitir para vocês. E aqui então, eu continuo traduzindo aqui, lendo, né? Esta tradução é chamada Septuaginta. Os 70 escribas traduziram estas escrituras para o rei Ptolomeu II. Eles traduziram, mas fizeram algo maligno. Trocaram o nome do Eterno para que só eles, olha só, para que só eles, né, citassem o nome do Eterno. Coisa, né, mano? Só eles podiam falar. A Bíblia Almeida tem vários nomes pagãos ou ídolos, ela traduz ali, né? Os escribas achavam que nós éramos um povo pagão e que só eles poderiam falar, mencionar e invocar o nome verdadeiro Yahweh, Yah, de justiça nossa. Misericórdia, meus amados. Adonai, ou Adonis, é o próprio Tammuz, que se adorava em Israel. Os pastores não ensinam isso, amados. Eles não ensinam isso. Eles também estão na Babilônia, que significa confusão. Leia Apocalipse, capítulo 18, no versículo 4. Misericórdia, né, amados? Misericórdia, né, amados? Até quando nós, eu vou me incluir, vamos ser enganados? Agora eu não estou sendo mais. Estudei muita teologia, tem muitos convites, né, para participar de seminários de teologia, que eu sei que essa palavra não é verdadeira, né? Até mesmo me oferecem anéis de formatura, tenho como comprovar, e eu não quero mais, amados. Eu quero ensinar como deve ser ensinado. Não sou teólogo, não sou um PhD nas escrituras, mas estamos aprendendo com alguns historiadores, né, com irmãos, e também com o Criador, o Espírito dele que venha sobre nós, sobre mim, sobre você que está do outro lado da live, vai para aprender verdadeiramente invocar os nomes como devem ser ditos, né? Então aqui, né, amados, eu acabei de falar para você que Babilônia significa confusão. Leia Apocalipse 18:4, né, a qual eu estava mencionando alguns segundos antes, sobre Adonai ou Adonis, né? O nome do Eterno no tetragrama, né, já vou mostrar para vocês, o Yahweh, né? Jeová, amados. Eu falei já da letra J. O hebraico, arcaico, nunca teve letra J. Nunca teve. Tá? E até mesmo no grego também não tinha, né? Então vocês até podem imaginar como que veio esse nome, né? Jeová, que significa destruição, né? No hebraico e no aramaico, né? Jeová e Javé, né? Tudo é a mesma coisa que eles mencionam hoje, né? Aproximadamente 1515, né? Por aí. De lá para cá, o nome do pai está no ministro de Israel, né? Que eu vou mencionar, já falei na primeira live, né? Ben-Yamin Netanyahu. Ben-Yamin Netanyahu, né? Significa Ben, filho, Yamin, mão direita, e Netan, enviado. Fazendo essa junção de palavras, vamos formar aqui, significa o filho da mão direita enviado de Yahweh. É o nome do primeiro ministro hoje de Israel, a qual o nome do Criador está Ben-Yamin Netanyahu. Então, amados, até quando nós vamos invocar esse nome Deus para a nossa nação brasileira e para outros países? Até quando nós vamos falar Jesus, que eu vou chegar lá na próxima live? Até quando? Né? Precisamos estudar, precisamos de discernimento espiritual. Agora, amados, em torno de 1 minuto, e eu vou mostrar em seguida já aqui para vocês, né, o nome do pai, né, no tetragrama. Eu vou mostrar as letras aqui para vocês já. Nós vamos virar a câmera para você entender um pouco mais, e nós vamos estar encerrando essa primeira parte desse estudo sobre o nome do Criador, né? Que o Yah agora não pode ser esse nome, não dá para esconder mais. Temos que falar, temos que apresentar, tá bem, amados? Então, segura aí,
do outro lado da live, em torno de 1 a 2 minutos, nós vamos estar colocando aqui, no nosso quadro aqui, um nome do criador no tetagrama traduzido, né, para você ver o significado dos números. Amém? Então segura aí.